pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Esse é um dos salmos talvez mais queridos e conhecidos da Bíblia Sagrada. Entendê-lo, compreendê-lo, é compreender os momentos de dificuldades pelas quais nós passamos. E todos nós passamos. Uma das compreensões que nós precisamos ter é que nós não somos gigantes espirituais que nunca tem falta de nada, que nunca tem necessidade de nada, ou que nunca somos afetados por um erro, por um equívoco. E esse salmo fala de erros da vida, fala de pecados da vida, fala de culpas que nós trazemos na vida, mas fala sobretudo de restauração de Deus sobre todas essas coisas. Então eu queria conversar com vocês a respeito desse salmo, mas se você achou esse salmo, eu queria que você só marcasse ele na sua Bíblia. Eu não vou lê-lo agora porque eu vou ministrando cada tema desse aqui à medida que a gente vai lendo o salmo. Marca aí um pouquinho, olha para cá um momento só. Há muitos anos atrás, há cerca de 1000 anos atrás, um rei, sua história está na Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Samuel, do profeta Samuel. Seu nome, rei Davi. Davi, um dos homens mais admirados da Bíblia Sagrada. Pedro e Paulo falam sobre ele, dando um testemunho de um homem segundo o coração de Deus. Mas as ações de Davi nem sempre glorificaram a Deus. As atitudes que ele tomou na vida dele nem sempre foram as melhores atitudes. Talvez a gente gostaria de falar sobre Davi como um homem ou um ser humano aparentemente sem erros. Mas quando nós olhamos para a sua história na Bíblia Sagrada, nós vemos que ele também foi um homem que cometeu erros. E não erros pequenos, não erros simples, mas erros que causaram dor e sofrimento a ele e a todos que estavam à sua volta. Davi também lidou com culpa, com pecado. Davi também lidou com as dores pelas quais todos os homens passam. E Davi estava no momento da sua vida, o rei Davi, em que ele tinha feito muitas conquistas. O livro de Samuel, capítulos 12 e 13 do segundo livro, vai nos informar que ele estava no momento de muitas vitórias. E eu queria que você interagisse comigo nessa pregação e você ajudasse alguém que está perto de você a se lembrar. Diga assim para a pessoa que está perto de você: cuidado com os momentos que você está muito bem. Momentos bem-sucedidos. Cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha na história da Bíblia, os erros mais graves, os pecados mais escabrosos, eles aconteceram no momento que alguém estava muito bem. No momento que a gente abaixa a guarda. No momento que a gente não está muito preocupado com as coisas. E Davi estava num ambiente assim. Ele tinha conquistado muitos exércitos inimigos, ele tinha conquistado muitas terras, os despojos de guerra seguiam para Jerusalém. Davi se tornou um homem rico, bem-sucedido, um dos maiores reis, era admirado em Israel e fora de Israel, o seu nome corria o mundo, a sua fama corria o mundo, e Davi sentou em cima desse sucesso. Davi abaixou a sua guarda. Davi se tornou um homem despreocupado, achando que sempre as coisas aconteceriam de forma natural para ele. Até que numa das primaveras, Davi estava no seu palácio, e a primavera, nos tempos bíblicos, era o tempo que os reis saíam para as guerras, para manter a sua nação e sequer conquistar outras nações. Então os reis estavam apostos, estavam atentos, mas a Bíblia vai dizer que Davi não estava assim. Era primavera, tempo relativamente ameno na Palestina. Davi estava num dos seus palácios e ele manda o seu general Joabe para a guerra. E ele não vai.
E ele fica dentro do seu palácio, talvez refletindo sobre as suas conquistas, a sua vida abençoada, o quanto Deus tinha feito ele prosperar. Só que ele estava numa dessas tardes de primavera, descansando, e ele foi tentar dormir, mas não dormia. E ele tentou de novo dormir, mas ele ficou com uma certa insônia, e ele sai de dentro do seu palácio e vai para o terraço. E quando ele está no terraço, pensando sobre as suas conquistas, o cheiro da primavera, tudo aquilo foi inebriando Davi, e Davi começou a olhar a grandeza do seu reino, olhar por cima do palácio e falar: puxa vida, como eu sou abençoado, como as coisas chegaram até a mim, como Deus me deu muitas coisas. E na hora que ele está olhando todas essas coisas, ele olha e vê num terraço de um outro lugar uma mulher bonita, uma mulher que estava se preparando inclusive para o seu banho. E Davi começa a olhar aquela mulher, e o seu olhar já não é mais um olhar de um rei preparado com a guerra, não é já mais pensando nos soldados que estão ao relento lá na guerra. Davi só tem olhos para aquela mulher. E ele manda um dos seus assistentes dizer: quem é aquela mulher? E traz ela para mim, independente de quem ela seja. A mulher é Batseba. Batseba é uma mulher casada, é mulher inclusive de um dos generais, de uns oficiais de Davi, chamado Urias. Mas Davi não quer saber disso, ele está inebriado. Ele chama essa mulher atende ao rei, na verdade um chamado do rei, não era bem um chamado, era uma convocação. E essa mulher vem. E o livro de Samuel diz que Davi se deita com essa mulher. E no outro dia ele amanhece como se nada tivesse acontecido de errado. Ora, Davi tinha várias mulheres ao seu dispor. Davi tinha uma vida admirada por todos dentro e fora da sua nação. Mas ele, numa tarde de primavera quente, ele deixa a sua mente se dispersar dos seus alvos. E ele comete um pecado contra Deus, contra Urias, o marido de Betseba, contra o seu povo, mas nem se apercebe disso. Dia seguinte de manhã, Betseba vai embora, e Davi está lá pensando sobre a sua grandeza. Mas aí alguém traz, alguns dias depois, uma notícia: Davi, sabe aquela mulher com que você ficou com ela? Ela está grávida. Davi fica meio assustado com a situação. Ele começa a ver que o pecado, ele nunca chega sem uma consequência. O pecado, ele tem sempre um prazer sendo mostrado. O pecado, ele tem sempre uma atração grande, mas ele nunca mostra o que vem por trás. E o que é que vem por trás? Vem uma gravidez de uma criança. E a informação chega para Davi, e aí a gente começa a notar que o pecado, quando ele entra na vida de alguém, ele quase nunca vem sozinho. Porque chega informação para Davi que essa mulher tem um marido, e esse marido está lá na guerra. Aliás, o marido é um oficial dele, um homem leal a ele. E a informação, quando chega para Davi, Davi tem um plano. E aqui eu queria que você acompanhasse essa história, porque quando nós estamos diante de um erro, de um pecado, de uma transgressão, ou nós vamos para Deus para ser perdoados, ou a gente vai entrar para um segundo pecado para cobrir o primeiro, e um terceiro pecado para cobrir o segundo, e a gente entra numa roda viva. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi tem uma grande ideia, ele fala assim: vai ser um escândalo isso. Ou melhor, ele acha que tem uma grande ideia. Então ele fala assim: manda um recado lá para Joabe, o chefe do meu exército, manda trazer Urias, que eu tenho que ter uma conversa com ele. Quando Urias chega, Davi começa a perguntar: como é que vai a guerra? E ele diz: olha, o teu comandante está indo muito bem, os teus soldados estão lutando por ti, rei Davi, eles amam a você, eles dão a vida por você. E Davi, ouvindo tudo aquilo do homem a quem ele tinha traído. E o homem vai dizendo do esforço de guerra que está acontecendo. Davi fala assim: olha, eu trouxe você para cá, porque eu queria que você descansasse, então hoje você vai se deitar com a sua mulher. Quem é a mulher? Batseba, a mulher com que Davi tinha tomado.
Esse homem é tão leal, esse Urias, que ele está diante de Davi, ele sai do palácio, Davi acha que ele vai para a casa dele, mas de manhã, na outra manhã, Davi é avisado pelos seus assistentes que esse homem não foi para casa. Ele era tão leal ao rei e aos soldados, que ele ficou junto com os serviçais do templo. E quando Davi olha, chama ele no outro dia de manhã e fala assim: mas Urias, eu chamei você da guerra, eu mandei você ir lá para você dormir com a sua esposa, para você ter descanso, para você ter alegria com a sua esposa, e você não foi. E olha o que Urias fala para Davi: rei, viva o Senhor e o seu reino, mas como poderia eu dormir na minha casa tranquilo, enquanto os teus soldados estão dando a vida pelo Senhor lá nos campos de guerra? Tenta imaginar o que está acontecendo na mente e no coração de Davi. E Davi fica confuso, mas fala assim: Urias, tá bom, então fica comigo essa tarde. E então Davi oferece a Urias os seus melhores vinhos. E Urias vai ficando alegre, vai se embebedando. Até que Davi fala assim: pode voltar para sua casa agora, Urias. Hoje você vai. Ontem você não foi, mas hoje você vai. E Urias sai do palácio, Davi vai se deitar. No outro dia de manhã alguém chega: rei Davi, o Urias não foi para a casa dele de novo. E Davi: mas o que está acontecendo com esse homem? E chama Urias de novo e diz assim: Urias, o que está acontecendo com você? Aí ele diz assim: meu rei, como é que eu poderia ter de novo uma vida de descanso? E eu estou me lembrando quando eu estava lá com Joabe, o teu comandante, nós estávamos enfrentando o orvalho, o frio da noite, o calor escaldante do dia, nós estávamos enfrentando as lanças, as armas inimigas, pela tua vida, por esse reino, Davi. Eu não vou descansar enquanto os meus companheiros não tiverem a mesma alegria que eu estou tendo, ou o mesmo descanso. E Davi fala: esse cara não vai voltar para casa. E a mente de Davi começa a acusá-lo, a consciência dele começa a acusá-lo. O que Davi faz? Uma outra grande ideia. Uma outra grande ideia para cobrir um outro pecado. Ele fala: então faz o seguinte, Urias, você vai lá para o campo de batalha, eu tenho uma carta aqui. Você vai levar essa carta lá para o meu comandante Joabe. Urias fala: claro, meu rei, eu estou disposto a fazer o que o senhor me pedir. E o que tem dentro dessa carta? Uma sentença de morte para Urias. Porque na carta está dito assim: comandante Joabe, ordens do rei Davi, coloque esse homem Urias na frente da guerra, coloque ele bem perto dos inimigos, porque quando ele estiver lá, os inimigos vão atingir ele, e ele vai morrer na guerra. Essa é uma ordem do rei. E ele leva essa carta sem saber que está levando uma sentença de morte, e entrega ao comandante Joabe. Joabe abre a carta, acha estranho, mas fala: é a ordem do rei, e eu vou cumprir. E ele coloca Urias de frente, e Urias vai se aproximando do inimigo, e as lanças vão chegando cada vez mais perto dos soldados de Israel, até que chega uma lança e atinge fatalmente Urias, e Urias morre. Joabe vê aquilo, fala: eu tenho que escrever para o rei. E ele escreve uma carta para o rei dizendo: meu rei, aconteceu alguns desastres durante a guerra, nós nos aproximamos demais da frente inimiga, alguns homens foram alvejados, entre eles Urias. E Joabe dá uma orientação para o mensageiro, fala assim: a hora que o rei ver essa carta, se ele ficar enfurecido, você dá uma outra informação para ele. Que informação? A informação que outras pessoas foram feridas na guerra também. Inclusive um Abimeleque que estava junto, foi ferido por uma pedrada de uma mulher. Davi vê conveniência nessas coisas todas, quando lê a carta fala assim: a vida é assim mesmo. Quem está na chuva é para se molhar. Olha como uma mente boa, santa, pode se tornando maléfica, malévola, e não está percebendo mais o mal que faz, e está chamando o mal de bem e o bem de mal. Essa história segue-se, a mulher tem um filho, Deus olha com seu senso de justiça, e da justiça de Deus ninguém escapa. Deus olha com esses olhares para Davi e fala: Davi, você pecou. Mas Deus faz isso através de um profeta. Um dia, um profeta chamado Natã chega no palácio de Davi. Davi, eu preciso contar uma história que está acontecendo no seu reino.
E Davi fala, pode contar, profeta. Pois é, existem 2 homens no seu reino. Um homem é rico, tem muitos rebanhos, tem muitas ovelhas. E o outro homem é pobre. Ele só tem um pequeno animal, que aliás foi criado desde pequenininho. Que foi criado com seus filhos, com as suas filhas. Ele é praticamente um membro da família. Pois bem, chegou um visitante na casa desse homem rico. E ele, ao invés de tomar de uma dos seus animais, ele foi e tomou o único animal que era do homem pobre. Ele tomou aquele animal, fez um belo churrasco com ele e deixou aquele animal, aquela família sem nenhum animal, mesmo ele sendo rico. O livro de Samuel vai nos informar que a ira de Davi se acendeu. E é impressionante como a gente é capaz de ver a injustiça dos outros, mas ser cego para as nossas próprias injustiças. Davi não conseguia enxergar o que ele estava fazendo, mas quando ele notou que alguém tinha feito uma injustiça, ele falou, este homem é digno de morte. E Natã olha para Davi e diz assim, rei, este homem é o Senhor. Literalmente cai a casa de Davi. Literalmente ele começa a perceber que ele não está diante de algo que não está sendo notado. Ele começa a perceber que Deus enxergou o que ele fez. E o que ele fez estava clamando por justiça. Sequência da história. Essa mulher tem um filho. O filho nasce doente. E Davi passa a clamar dia e noite para Deus curar essa criança. Primeiro dia, não acontece nada. Segundo dia, nada. Quinto dia, nada. Sexto dia, nada. Sétimo dia, nada. Ao final do dia da semana, Davi vê os seus assistentes conversando e ele percebe que alguma coisa aconteceu. E ele diz assim, ei, vocês aí, aconteceu o que eu acho que aconteceu? E ele diz assim, viva você, rei, mas o seu filho faleceu. Davi se levanta, depois de uma semana de jejum, choro, e pedindo que Deus poupasse a vida daquela criança do seu erro, do erro de Davi. Mas Deus não faz isso, e Davi então percebe que Deus não fará também isso. Então ele toma um banho, troca de roupas, e vai para o templo, e a Bíblia diz que, e Davi foi adorar a Deus. É diante dessa história que esse homem escreve este salmo. É diante dessa história de pecado, de erro, de culpa, mas também é diante dessa história de restauração de Deus, quando uma pessoa faz quase tudo errado, mas faz pelo menos uma coisa certa, que é se voltar para Deus de todo o coração, e Deus traz restauração para Davi. Diz para quem está perto de você assim, ainda que você esteja no fundo do poço, se você se voltar para Deus, há misericórdia em Deus, há socorro em Deus, há restauração em Deus. Vamos ler o Salmo 51 agora. Diz assim, primeiro verso, palavras de Davi, logo depois que o seu filho é tomado, ele reconhece os seus erros e se volta para Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Olha que coisa impressionante. Davi fala em 4 palavras aqui, tremendas do ponto de vista de alguém que está com o coração realmente arrependido. Primeira coisa, ele não pede a justiça de Deus, evidentemente. Ele pede o que de Deus? Misericórdia. Deus tem misericórdia de mim. E o que é misericórdia? Misericórdia é você não receber o mal que você merece. Misericórdia é você ser poupado daquilo que você merecia. E ele diz assim,
tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele apela para outra característica do caráter de Deus: por teu amor. Ele sabe que Deus é amor. Ele sabe que Deus acolhe. Então ele apela para a misericórdia de Deus por causa do seu amor. E ele continua dizendo: apaga as minhas transgressões. Deixa eu explicar para vocês o que é uma transgressão. Transgressão é você burlar uma norma. Transgressão é você saber o certo, mas mesmo sabendo o certo, você fazer o errado. Por exemplo, há uma norma no Brasil que é o Código Brasileiro de Trânsito. E lá tem várias normas escritas, ou seja, não ande em tal rodovia acima de tal velocidade, não pegue ruas de mão contrária, não ande no dia de rodízio. Eu estou falando, eu estou vendo que tem gente aqui. Pois é, isso é a norma do Código Brasileiro. Para quê? Por que existem essas normas? Essas normas existem para preservar a vida. Por quê? Se você entrar numa rua contramão, o que vai acontecer? Vai se chocar com outro carro. Se você andar numa velocidade que a rodovia não pode suportar, você vai causar acidentes. Isso é transgressão. E o que é transgressão do ponto de vista espiritual? É que existe uma lei de Deus que ela é colocada dentro do coração humano. Tem coisas que não precisa ninguém dizer para você que é errado e você sabe que é errado, é verdade ou não é? Tem coisas que não precisa de um sermão para você saber. Você sabe quando você faz injustiça. Por exemplo, quando você faz injustiça, você sabe ou não sabe que fez injustiça? Sabe. Quando você for infiel com alguma coisa, você sabe que foi ou não sabe? Sabe. Quem contou para você? Ninguém, está gravado dentro do seu coração. E Davi sabia que tinha uma lei moral de Deus. Assim como Deus tem as leis físicas, por exemplo, se eu pegar essa Bíblia e soltar, o que vai acontecer com ela? Vai subir, vai para o lado ou vai descer? Por que é que vai descer? Porque tem uma lei física atuando aqui. Que lei é essa? Lei da gravidade, que diz o quê? Que todo o corpo no espaço é puxado para o centro da Terra. Então ela vai cair, a gente espera que ela caia, é uma lei, acontece com todo mundo. Se eu pegar esse copo e soltar, vai acontecer a mesma coisa? E se esse copo for gospel? Ele cai ou não cai? Cai do mesmo jeito. Por quê? Porque tem uma lei física atuando sobre ele. Da mesma forma, tem uma lei espiritual. Qual é a lei espiritual? Que Deus fez leis morais e espirituais para proteger a vida. O que é transgressão? É a gente tentar burlar essa lei. E é isso que Davi está dizendo aqui. Apaga as minhas transgressões. Esse Davi era cara de pau. Era como se ele chegasse no Detran e chegasse e falasse: ó, tem um jeito de quebrar minha multa aí? Verso 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. E aqui aparece uma segunda palavra que eu e você lidamos o tempo todo: culpa. Com a culpa você só pode fazer duas coisas com ela. Ou você tenta se tornar cínico, achando que ela não existe, que você não fez o mal, que você não fez o que não devia, isso é cinismo. Ou você pode ficar aprisionado com uma coisa que você fez em algum momento da sua vida e que está te acompanhando para o resto da vida, e que vira e mexe você lembra disso, e que às vezes você não dorme por causa disso. Isso é culpa. Davi sabe que isso está afetando ele, e ele diz assim: apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Verso 3: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. O que Davi está dizendo aqui é que o pecado, ele gera uma filha chamada culpa. E o que é a culpa? A culpa é o lembrete que você transgrediu uma norma. Que norma? A lei de Deus. E onde está escrita essa lei? Dentro do seu coração, dentro de você. Você sabe, por exemplo, nós pecamos contra algumas coisas.
Nós pecamos contra a verdade. Toda vez que nós compartilhamos de uma mentira, nós estamos pecando contra a verdade. Isso é burlar uma lei. Por exemplo, a gente precisa dizer para alguém que falar a verdade é a coisa certa? Precisa fazer isso? Quem te disse que falar a verdade é a coisa certa? Você fala, não, eu sempre soube disso. Sim, mas de onde surgiu isso? Surgiu de dentro de você mesmo. É algo que Deus fez nascer dentro do ser humano. Se o sujeito seja cristão ou não cristão, seja budista, seja espírita, ele sabe que precisa dizer a verdade. E não dizer a verdade traz consequências. Davi continua assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. E aí olha o verso 4, que interessante. Ele olha para Deus e ele fala assim: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que reprovas, ou que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Agora olha aqui para mim. Contra quem Davi pegou? Contra quem ele pecou? Mas antes de Deus ele pecou contra quem? Ele pecou contra a verdade? Pecou porque ele falou uma mentira. Ele pecou contra a justiça? Pecou porque ele agiu com injustiça. Ele pecou contra a lealdade? Pecou porque ele foi desleal com Urias. Ele pecou contra a santidade e a pureza? Pecou porque ele cometeu um adultério com Batseba. Agora veja, Davi não olha para isso. Ele sabe que ele pecou contra todo mundo e todas as coisas, mas ele fala assim: foi contra ti, Senhor, foi contra ti que eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, a tua repreensão sobre mim. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Que todo ser humano, seja ele quem for, ele sabe quando transgrediu a lei de Deus. A dificuldade é ele admitir que a sentença de Deus é justa para a vida dele. Acompanhe comigo, verso 4, verso 5. E ele diz assim, verso 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Olha que interessante, eu já vi muita gente tentando interpretar esse verso bíblico, dizendo assim, está vendo? Todo ser humano que vem a esse mundo, ele já nasce em pecado porque o sexo humano ou a sexualidade é um pecado. Mas veja, a Bíblia Sagrada de Davi me parece estar falando de algo muito mais profundo que isso. O que Davi está dizendo é que o ser humano, quando ele nasce, ele já nasce com um pendor para o mal. Ele nasce com a potência de se tornar malvado. E dependendo do modo como ele conduzir a sua vida, ele se torna alguém bondoso ou alguém malévolo. Então ele diz assim: eu sei quem eu sou. Eu sei quais são as minhas origens. E eu sei que eu tenho o potencial de fazer o mal. Mas eu também sei quem tu és, Senhor. E aí no verso seguinte ele vai dizer assim: eu sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. E no verso 7, ele vai falar algo extraordinário. Ele diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro. O que é o hisopo? Davi, como um bom hebreu, como um bom israelita, ele conhece os rituais de purificação do templo. Ele sabe como as pessoas são purificadas. E como as pessoas eram purificadas? Eles pegavam uma espécie de um galinho chamado hisopo, que o sacerdote ou alguém que estava ministrando o sacrifício colocava no sangue de um animal aspergido, e esse sopo era jogado, salpicado sobre alguém, e esse alguém se tornava cerimonialmente puro. Davi olha para essa imagem e ele começa a perceber que ele agiu contra um sangue inocente, que ele não só pecou contra Urias, mas ele levou à morte desse homem. E ele está percebendo que o pecado, o salário do pecado é o que mesmo? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna. Ele se lembra disso, ele diz assim: Deus, pega esse sopo como é feito lá no templo, e asperge o sangue desse cordeiro imaculado, aquele mesmo cordeiro que purifica
desde lá dos hebreus, lá do Êxodo. Eu quero sentir de novo essa purificação, porque o meu coração está pesado. E ele continua no verso dizendo assim: lava-me e mais branco do que a neve serei. Você se lembra de algum hino que a gente canta com esse texto aqui? Como que é? Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Agora vamos cantar afinado, essa igreja canta afinada, vai lá. Alvo mais que a neve. Você viu de onde vinha essa música linda que a gente canta? Ele continua dizendo: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Isso é uma característica de quando nós retemos o nosso pecado. A gente vai definhando. Você já percebeu uma pessoa moída pela culpa, como ela fica? Você já conversou com alguém que sabe que é culpado de alguma coisa, mas não solta isso para fora? A pessoa parece estar tendo seus ossos esmagados. Emocionalmente é uma pessoa perturbada. É uma pessoa que não consegue mais sorrir de novo, ter júbilo de novo. Davi estava se sentindo assim. Então ele diz: esconde, ó Senhor, o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi chega numa situação tal de desespero, que ele fala assim: eu sei que eu estou sujo, eu sei que as minhas mãos estão sujas, e o Senhor não pode me contemplar assim, porque o Senhor é santo. É como se a gente estivesse numa sala. Imagina que você chega numa sala de médicos, está todo mundo vestido de branco, tudo limpinho, e você chega todo imundo, todo com a roupa suja. O que você acha que vai acontecer ali? Espanto. Você vai se sentir mal, as pessoas que estão lá vão se sentir mal. Por quê? Porque você está sujo. Davi reconhece isso e fala assim: Deus, já que eu estou sujo e eu estou me sentindo assim, e eu não tenho como sair da tua presença, então vira o rosto pelo menos, que eu não aguento mais olhar para você. É a mesma coisa que você tentar olhar no rosto de uma pessoa que está devendo alguma coisa. Já teve essa experiência? Às vezes é com seu próprio filho em casa. Você está lá na sala, você ouve um barulho na cozinha. Você fala: o inimigo está furioso lá na cozinha. E não é o inimigo, é só o seu filho. Aí ele já derrubou algumas coisas, já quebrou outras. Aí ele vem para a sala e você fala assim: o que é que você fez? Olha no olho do papai ou da mamãe. O que ele faz? Ele dá uma desviadinha assim. Ele fala: ó, mamãe, o brinquedinho. Não, eu quero olhar no seu olho. Quero ver o que você fez. É disso que Davi está falando. Eu não aguento olhar nos teus olhos, Senhor. A tua santidade não permite isso. Eu estou sujo, eu sei que eu fiz alguma coisa. As minhas mãos estão assim. E ele continua dizendo assim, verso 10. Um dos versos mais caros e conhecidos desse salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito estável. Coração e espírito. Deixa eu explicar o que significa isso para você. O seu espírito é a sua mente. É onde é formado os teus pensamentos. Que é o teu coração. O teu coração são os seus sentimentos. E é engraçado que é muito difícil humanamente a gente separar espírito de coração. Porque elas estão ligadas. Os seus pensamentos estão ligados aos seus sentimentos. E eles se misturam, eles se fundem. E Davi fala uma coisa muito interessante, que ele pede para Deus criar um coração puro. Sabe o que significa isso? Davi sabia que a situação dele era tão crítica, que não adiantava uma reforma no coração dele.
Ele precisava de um coração novo. Ele precisava de vontades novas. E esse é um dos males da nossa sociedade. Nós achamos que o ser humano, ele não precisa de um coração novo. Ele só precisa de um pouquinho de educação. Nós achamos que uma pessoa que é violenta, ele não precisa nascer de novo. Ele só precisa de alguns bons conselhos. Só que Davi sabia que a reforma, uma reforminha por baixo ou externamente, não ia resolver o problema dele. Diz para quem está perto de você assim: Deus cria no ser humano um novo coração. Ele não faz uma reforminha, não. Tem gente que está convivendo tanto com pecado de estimação. Sabia que tem pecado de estimação? É aquele que você já chama ele pelo nome. Você fala assim: não, pastor, é um pecadinho que eu tenho aí e tal. Mas o que é isso? Eu não tenho até um nome que só os íntimos conhecem, né? A gente vai se acostumando com alguns pecados na vida da gente, e a gente nem chama de pecado, mas o que Davi está reconhecendo aqui, ele fala: Deus, eu não quero uma reforma, eu não quero um calzinho, eu não quero uma pintura, cria em mim uma nova vontade, cria em mim uma nova vontade, porque os meus hábitos vão mudar, os meus pensamentos vão mudar, os meus sentimentos vão mudar, cria em mim um coração novo e renova em mim um espírito reto. Quem quer um coração novo nessa noite? Deus está querendo trazer isso para você nessa noite. Talvez você esteja lutando com os efeitos e não com a causa. Pastor, eu preciso de parar de fumar. Não, você não precisa parar de fumar, você precisa de um coração novo. Pastor, eu preciso de contar algumas mentirinhas. Não, você não precisa de parar de contar algumas mentirinhas, você precisa de um espírito reto. Pastor, eu preciso, deixar de fazer algumas coisinhas. Não é isso que você precisa. Você precisa nascer de novo. Nascer do Espírito. Você precisa se tornar um novo homem, uma nova mulher. Por quê? Porque Deus vai dar um novo coração para você. Ele continua dizendo: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Que coisa fantástica isso, né? Você já imaginou o que é ser expulso da presença de Deus? É o equivalente àquilo que aconteceu com Caim. Como um bom hebreu, Davi sabia o que era não estar na presença de Deus. Caim saiu errante pela terra e tinha uma marca de Deus apenas para não ser morto. Mas Davi não queria isso. Ele sabia que o pior lugar do mundo é estar longe da presença de Deus. E ele diz: e não faz isso comigo não, Deus. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo agindo em você é o que de melhor pode acontecer com você. Se o Espírito Santo não estiver com você, não vai sobrar muita coisa boa em você. Vai sobrar rancor, vai sobrar inveja, vai sobrar traição, vai sobrar, olhos que têm facilidade para um impróprio. Vai sobrar aquilo que Davi estava acontecendo com ele quando ele subiu naquela tarde no seu cenário de primavera. Então a melhor coisa que pode acontecer com você é o Espírito de Deus morando em você. Porque se o Espírito de Deus morar em você, não vai ter espaço para outros inquilinos. E tem muita gente com inquilino estranho no meio da vida. Ele continua dizendo: devolve-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito pronto a obedecer. A pior coisa do mundo é uma pessoa que convive com a culpa e ao conviver com a culpa perdeu a alegria de viver. Há pessoas carregando um peso sobre si que elas não conseguem sustentar isso. Há pessoas que estão andando encurvadas sobre a vida. Há pessoas que elas não são conhecidas do seu público em geral ou das pessoas que estão ao redor, porque têm uma vida secreta. Mas quando você olha para essas pessoas estão encurvadas como Davi estava se sentindo aqui. Mas aí no verso 13, Davi tem uma mudança de perspectiva. Davi percebe que o seu pecado não está afetando somente ele, mas está afetando todos ao seu redor.
Aliás, eu queria que você dissesse isso para alguém. O meu pecado, diz assim, o meu pecado não afeta só a mim, afeta as outras pessoas. Você já percebeu como o pecado tem o potencial de destruição? Por exemplo, uma pessoa que mente para outra, vai fazer mal só para ela, ou o pecado se espalha? Se espalha. Uma pessoa que comete um adultério, esse mal vai atingir só ele ou atingir outras pessoas? Vai atingir inclusive outras famílias. Porque o mal vai se espalhando. O pecado ele tem o potencial de se espalhar e de criar dor e sofrimento. Aliás, você sabe por que existe sofrimento no mundo? Você que tem horror ao sofrimento, só tem um motivo: porque existe pecado no mundo. Que é o pecado? É abrir a válvula do sofrimento. Que é o pecado? É você transgredir uma lei da vida colocada pelo próprio Deus, e a hora que você destampa isso, sai um monte de malignidades, dores e sofrimento que povoam o nosso mundo. Aliás, eu queria que você saísse com a plena certeza aqui dessa noite, que há mal no mundo causado por causa do meu e do seu pecado. Há pessoas que estão sofrendo nesse mundo, há crianças que estão abandonadas vivendo no esgoto, há pessoas marginalizadas, há filhos que nunca viram os pais e nunca conhecem os pais, há pessoas que vivem sofrimento após sofrimento por causa do pecado de outros. Não foram eles que pecaram, mas o pecado ele tem a capacidade de atingindo outros e gerações. E é preciso que alguém se levante como Davi e diga assim: Senhor, precisa parar por aqui, cria em mim um novo coração e um espírito reto. Ele continua dizendo, se o Senhor fizer isso, verso 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Verso 14 ele diz: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Que pecado tem nome, e os pecados precisam ser confessados pelo seu nome. Sabe, meus irmãos, tem coisas que nós fazemos e nós sabemos que é errado, que a gente fere alguém, que a gente pega contra Deus e contra alguém, mas a gente fala assim: não, pastor, eu fiz uma besteirinha ali contra alguém e aquela pessoa ficou chateada comigo. Besteirinha não, meu irmão. Quando a gente peca contra alguém, contra Deus, esse pecado tem nome. O que você fez foi atingir uma pessoa inocente, e o caminho para cortar esse mal pela raiz é você lá e falar: me perdoa em nome de Jesus, para que a culpa não esteja sobre mim, e você esteja perdoado e eu também, e a gente siga na nossa caminhada com Deus. Porque Davi, por enquanto, estava falando do crime dele, ou do pecado de adultério. Agora ele se lembra que o adultério dele gerou um homicídio, um assassinato de Urias. E ele fala assim: Senhor, me livra da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Verso 15 ele diz: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas quando você comete um erro, quando você peca contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a verdade de Deus, contra a generosidade de Deus, a gente tende a ter vergonha de falar com Deus. É verdade ou não é? Davi sabia disso. Ele falou assim: ó, eu sei que eu pequei, eu sei que cometi um mal e eu não tenho nem palavras. Então o Senhor precisa de novo colocar palavras de louvor e gratidão na minha boca. Eu creio que o Espírito Santo está nos falando nessa noite. Diante do nosso mal, diante do nosso pecado, diante do nosso erro, a gente está com vergonha de proferir até um Deus seja louvado. Mas o Espírito Santo está colocando palavras de louvor na sua boca nessa noite. Verso 16: não te deleitas, ó Deus, em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Não adianta eu ter um pecado contra alguém ou contra Deus, e eu levar o dízimo e achar que eu estou fazendo a coisa certa e pagando pelo meu pecado. Não adianta
eu tentar subir uma escadaria de joelhos para pagar um problema de um vício que eu tenho. Não adianta eu acender 7 velas, seja lá para quem for, para tentar aplacar uma falha moral e uma falha espiritual que eu tenho. Ele diz, eu sei que o Senhor não é comprável, o Senhor também não é vendável. Se o Senhor quiser sacrifícios, eu faria. Se construir um templo inteiro aplacasse a minha culpa, eu faria isso. Mas eu sei que o Senhor não aceita isso. E aí no verso seguinte ele diz por quê? Verso 17, os sacrifícios que agradam a Deus não são velas acesas, não é subir uma escadaria de joelhos, não é o dízimo para comprar Deus, não é nada disso. O que o Senhor aceita como sacrifício agradável é o que mesmo? Verso 17, um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sabe o que significa isso? Que a única coisa que une você a Deus depois de um pecado e de um erro é você rasgar o seu coração diante de Deus. É quando você chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu sei que o Senhor conhece a mim melhor do que eu mesmo. Eu sei que o Senhor está enxergando dentro de mim quem eu sou. Inclusive, se eu tentar falar alguma palavra aqui que não seja verdade, o Senhor já sabe, porque antes dela chegar na minha boca, o Senhor já a conhece. Então eu estou me quebrantando, eu estou me rasgando a minha alma, eu estou me derrubando diante da tua presença. É assim que eu estou. Eu sei quem eu sou pobre e necessitado, eu sei quem o Senhor é um Deus santo, e eu estou rasgando a minha alma perante ti. Perdoa o meu pecado por tua misericórdia. Verso 18, por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Esse versículo 18 é impressionante, que parece que ele está fora do lugar. Parece que ele não tem nada a ver com o Salmo. O salmista está falando de um pecado pessoal. Ele está falando de 2 pecados, aliás, que gerou morte em alguém. Daqui a pouco vem um versículo na Bíblia dizendo assim: Deus abençoa a minha cidade. Você fala assim, que cidade? Do que esse homem está falando? Será que ele ficou maluco de novo? Não. Davi tem uma compreensão de pecado aqui que eu e você precisa entender. O meu pecado gera sofrimento na minha família. O meu pecado gera sofrimento nas pessoas que estão ao meu redor. E o pecado das pessoas somadas tira a paz da cidade e traz sofrimento para a cidade. Por que é que os lugares estão sofrendo? Por que que as famílias estão sofrendo? Por que que os ambientes estão ambientes de sofrimento? Porque há pecados acumulados, o que a Bíblia chamaria de pecados estruturais, e que precisam ser confessados diante de Deus. Davi tem tanta compreensão disso que ele diz assim: Senhor, não perdoa só o meu pecado pessoal, mas não deixa o meu pecado pessoal transbordar para a cidade de Sião, para Jerusalém, para que ela não deixe de ter paz. E ele termina o seu salmo e a sua oração de confissão dizendo assim: então, Senhor, se eu abrir o meu coração, se eu rasgar a minha alma perante ti, se o Senhor criar em mim um coração puro de novo e renovar um espírito reto, então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Que ele está dizendo aqui, aí o meu louvor vai ter sentido. Se eu rasgar o meu coração diante de ti, a música cantada pelos meus lábios vai fazer todo sentido. Se o meu coração se arrepender, então a minha oferta, o meu dízimo vai fazer sentido. Se o meu coração se quebrantar, então a minha visita ao hospital vai fazer todo sentido. Por quê? Porque o Senhor vai receber os sacrifícios sinceros das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Eu termino essa mensagem esperando que você tenha se visto nesse salmo de Davi, que talvez você está carregando dentro de você algumas coisas que só você e Deus sabem. Talvez você tenha cometido erros e a culpa possa estar dominando o seu coração e a sua mente. De um lado
lado, você pode ser tentado a ser levado pelo cinismo. Imagina, eu não feri ninguém. Imagina, eu não fui injusto com ninguém. Imagina, eu não fiz ninguém sofrer. Mas o sangue de Urias continua clamando por justiça. Há momentos na nossa vida que os nossos pés vão fraquejar. Há momentos na nossa vida que os nossos pés vão se sujar. E a sensação que a gente vai ter é como a de Davi, que a gente está no fundo do poço. É nesse momento, meus amados irmãos, que a culpa do pecado vão mostrar as suas garras e vão tentar aprisionar eu e você. Mas é o momento da gente se levantar e falar assim: Deus, pela tua misericórdia, perdoa o meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se você fizer isso, o Deus de toda graça e misericórdia vai alcançar você novamente. E Deus é especialista em cancelar a culpa. E quando Deus passar o hisopo sobre você com o sangue de Jesus Cristo, você vai ficar mais alvo do que a neve. Porque essa é a promessa de Deus. Para aqueles que clamam: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, haverá sempre a voz do pai do filho pródigo dizendo assim: este meu filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Que Deus encontre muitos filhos que estavam mortos e estão revivendo nessa noite aqui. Que Deus encontre muitos filhos que estavam perdidos, mas foram achados. Porque a bondade de Deus os resgatou de novo. Porque Deus deu a eles um coração novo e o espírito reto. E agora eles vão abandonar a culpa, vão abandonar o pecado e seguir de novo para ser como Davi, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém.